estamos de novo com vocês agora para falar de um outro aspecto daquela série que a Faculdade de Ilhéus e Amada e Thaís estão oferecendo a todo o público, não apenas seus estudantes, né, suas estudantes, mas a todo mundo que tem interesse em aprender como responder. Essa é uma série do PID, Programa de Instrumentalização Docente Discente, que nós oferecemos aos nossos estudantes, às nossas estudantes, mas também a qualquer um que tenha interesse. E para isso, basta você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho lá, porque tem sempre novidade, novidade boa aqui para vocês. Eu estou junto com o Vitor dos Santos, esse rapaz aí, nessa foto, não sei se vocês estão observando, cheia de efeito, de filtro, porque ele não é assim como está ali, não, mas tudo bem. Eu me apresento aqui feio nesse vídeo, mas ele está ali todo no Photoshop. Vamos lá. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as esse pavor que nós chamamos de questões que eu tenho que assinalar a resposta, mas nada comparado com o item discursivo, né? Porque sim, é o famigerado. O da múltipla escolha, muita gente acha mais fácil porque eu posso chutar a resposta, né? E eu vou hoje dar dicas a vocês de como vocês podem fazer para responder também questões que você tem dificuldade com o conteúdo. Ou seja, umas dicas de como é que você pode não deixar a alternativa em branco ou dicas de como você pode marcar sem muita certeza, mas com alguma precisão, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um material que eu separei e vamos lá, aqui. Tá aparecendo aí, não tá, Vitinho? Só para eu confirmar. Muito bem. Tá vendo a voz dele? Ele é comunicólogo, ele tá aqui com a gente. Vamos lá? Então, a gente está agora... vamos discutir os itens de múltipla escolha. Para quem está ligando agora, para quem chegou agora, acionou esse primeiro vídeo, fique ligado, porque tem mais vídeos por aí dessa série que eu aprendendo a responder. Nós temos outras discussões, inclusive sobre os comandos das questões, as questões discursivas. Esse aqui, vamos falar dos itens ou questões de múltipla escolha. Bom, esses itens, eles exigem a sinalização de apenas uma alternativa com a resposta correta. Então, deixa eu dar uma luz para vocês. O que é que isso significa na prática? Significa que não existe a possibilidade de ter mais de uma opção, de uma alternativa com a resposta correta. Para fazer aquela questão que tem mais de uma resposta correta, o que eles fazem? Os professores, as equipes de avaliação, eles colocam uma questão do tipo assim, bota 4 enunciados e diz nas alternativas apenas o primeiro, ou apenas o enunciado 1 está correto. Apenas o 1 e o 2, sabe aquela questão que nós chamamos de questão tipo código, que a gente odeia, né? Porque ela é uma questão do tipo... eu fico, meu Deus, será que a 1 e a 2? Será que é só a 1? Então, em geral, essas questões, elas têm mais de uma correta, porque se ela tivesse uma só, ela ia ser como uma questão formal, né? Aquela que as alternativas estão no A, B, C, D, e você tem que avaliar os enunciados ali embaixo. Então, geralmente tem mais de uma, mas pode ser que haja uma ou outra com apenas uma. Lembrando, na hora de sinalizar, na parte de marcar, só uma vai estar correta, ok? Então, bom, nos itens de múltipla escolha, a gente vai observar diferentes formatos, certo? Há diferentes formatos para esses itens. Tem o formato questão, a maioria é questão? A maioria é questão. Então, por isso que muita gente chama item de questão. Mas os itens avaliativos, eles podem ser questão, podem ser requerimento e também podem ser sentença lacônica, que eu vou dar aqui para vocês os exemplos para vocês entenderem. Então, na questão, óbvio, eu vou ter uma interrogação no final. No requerimento, eu vou ter um ponto. E na sequência lacônica, eu vou ter, claro, obviamente, um
ou 2 pontos, ou um vazio, assim, nem ponto, nem nada, nem 2 pontos, nem nada. Entende? Então, na sequência lacônica, eu vou ter uma espécie de complemente o que eu estou dizendo. Sabe como é que é? Eu vou dar aqui uns exemplos e você vai entender melhor. Então, vamos primeiro ver o questionamento ou a questão. Então, na questão, eu vou sempre considerar assim, ó, com base no texto. E aí vai ter um texto lá, vai ter um material lá. Qual o critério eficaz para avaliar os meios de acesso à saúde? Estou dando um exemplo, viu, gente, de um enunciado. Observe que, nesse caso aí, quando eu digo com base no texto, ou com base nas reflexões do texto acima e tal, e eu digo qual, olha um comando aí, nós já vimos aqui, inclusive, como é que a gente vai entender esses comandos. Mas vamos considerar o seguinte: quando eu digo qual o critério eficaz para evitar os meios de acesso à saúde, ou para avaliar os meios de acesso à saúde, eu estou pedindo que você me indique apenas um, certo? Qual é? Eu poderia colocar o que pode ser considerado um critério eficaz, aí já muda tudo. Nesse caso, eu tenho uma pergunta, uma interrogação no final. As alternativas terão que ser respostas a essa pergunta. Quando eu pego, por exemplo, um requerimento, eu vou ter, observe que no final eu tenho um ponto. Com base no texto, sinalize o meio mais eficaz para ampliar o acesso à saúde. Observe que eu estou pedindo, estou requerendo, por isso que é requerimento. Eu estou solicitando a você que sinalize o meio mais eficaz. Observe que quando eu coloco o meio mais eficaz, significa que eu posso ter, nas alternativas, vários meios para ampliar. Só que eu não quero qualquer meio, eu quero o meio mais eficaz. Daí a necessidade de você ter atenção, viu? Para saber qual é o meio, qual é esse meio mais eficaz. Porque eu vou ter meios, vários, nas alternativas. Mas eu não quero qualquer um. Eu vou querer sempre o mais eficaz para ampliar o acesso à saúde. Ok? Vamos lá. E, por último, a sentença lacônica, que é aquele que termina com 2 pontos, ou termina sem nada, que é assim, com base no texto X, ou com base nas reflexões Y, pode-se dizer que os entraves no acesso à saúde têm origem no ou na, e aí você vai ter que assinalar a alternativa que complementa. Você percebe? No questionamento ou na questão, eu vou ter uma alternativa que responde. No requerimento, a alternativa vai ter que contemplar a solicitação. Já na sentença lacônica, eu vou ter que considerar aquilo que complementa. Só que esse pode-se aí está trazendo uma possibilidade de resposta. Veja, quando eu digo pode-se dizer que os entraves são esses, eu estou dizendo que você vai ter que excluir aquilo que é impossível. É uma questão bem mais fácil. Por quê? Eu vou ter que sinalizar aquilo que não pode, ou o impossível. Então, eu só vou excluir o que não pode. Vai vir um monte de alternativa com impossíveis e uma só com possibilidade. Ok? Já se eu colocar, por exemplo, deve-se, aí não. Não é que eu boto. Eu estou lá escrevendo, escrevo deve-se, aí eu estou diante de uma questão que eu só tenho uma alternativa. Uma apenas. Ok? E as outras todas podem ser, mas não devem. Compreende? Que é mais complicado? Então fique atento. Porque se o verbo que aparecer lá for o pode-se, é bem mais tranquilo do que o deve-se, nas questões de múltipla escolha. Nas alternativas, uma dica. E olha que dica massa, viu? Você vai ter aqui como fazer dar respostas muito legais se você
observar o seguinte, que todas as questões, ou a maioria delas, vem com 5 alternativas. E vai ser sempre uma descritora, que é a resposta correta, né? Uma detratora, que é uma resposta equivocada, e 3 distratoras. Então, uma alternativa descritora, uma alternativa detratora e 3 opções, 3 alternativas distratoras. Desculpe. Não é Covid, não. Vamos lá. Para a gente fazer isso e isso funcionar direito, eu preciso entender mais mesmo quais são as distratoras. Porque a descritora e a detratora são simples. Veja, a alternativa descritora consiste na opção correta, válida ou solucionadora. É ela que a gente quer marcar, claro. Eu tenho uma detratora que consiste na opção ilógica, absurda ou contraditória. Se ligue. Essa alternativa detratora, ela é obrigatória, ela vai ter que estar lá. E ela vai ter que estar lá, e é muito fácil de identificar, porque ela é ilógica, absurda, contraditória. Então, está fazendo o ENAD? Está se preparando para o ENAD, não é isso? Você do curso de Direito, você do curso de Psicologia. Então, vocês têm excelentes coordenadores, viu? Aqui na Faculdade de Ilhéus, na Faculdade de Mataís. Estou dando esse exemplo, mas são todos e todas excelentes profissionais na coordenação de nossos cursos. Sempre muito bem avaliados, por sinal. Só aqui um merchanzinho, porque eu tenho que falar dessa instituição que tanto me orgulha. Mas veja, se você vai fazer ENAD de um desses cursos, se você vai fazer alguma avaliação, e aí você está preocupada em saber qual é a resposta, como dar resposta para questões que você domina um pouco, se liga na detratora. Essa alternativa é absurda e é fácil de identificar, porque você já elimina um, só fica faltando 4 para você eliminar. Ou melhor, 4 não, 3, porque uma é a correta. Então, você já elimina uma e ela é fácil, porque ela é absurda, ela vai estar lá, sempre como alternativa. E aí vem as distratoras, né? As distratoras são aquelas que eu tenho que identificar qual é a que não funciona bem. Ou seja, eu excluindo essas, eu encontro a minha resposta de escritura. Então, vamos pensar nos tipos? Os tipos são os seguintes. Tipo 1 é uma opção que inicia correta, mas é finalizada de maneira incorreta. Ela inicia correta e é finalizada de maneira incorreta. Ok? Então, observe, esse é o tipo 1. Tipo 2, a opção ela é iniciada incorreta, mas ela termina de maneira correta. Ela inverte. Na tipo 1, eu começo correta, termino incorreta. Na tipo 2, eu começo incorreta, termino correta. Fique ligado, fique ligada. Tem um tipo 3, que a opção ela não contempla o comando apresentado. Então, o comando diz, indique o que define. Só que a alternativa não traz definição, traz um exemplo. O comando diz, assinale a alternativa que explica, só que as alternativas não explicam. A alternativa que você está avaliando, por exemplo, está trazendo muito mais uma definição e não uma explicação. Percebe? Ela não atende ao comando. E o tipo 4 é a opção que não contempla o contexto teórico exposto no item. Ou seja, a alternativa pode estar certa, mas não para aquele texto, para aquela questão. Porque o texto é diferente, a teoria é outra, o contexto teórico é diferente. E aí você vai ter mais uma distratora. Muito bem. Deixa eu sair aqui. Muito bem. Deixa eu parar aqui a minha transmissão, o meu compartilhamento. E aí, para finalizar, só para a gente ficar ligada, quando a gente for fazer
questão de múltipla escolha, fique muito atento ao modo como a questão está construída, como ela foi concebida, porque a chave do sucesso, em geral, não está no domínio específico de muito primor e rigor do conteúdo, mas na maneira como você entende a questão. Eu fico por aqui. Esse foi mais um vídeo da série Aprendendo a Responder, do PID, Programa de Instrumentalização Docente e Discente da Faculdade Ilhéus e da Faculdade Mário Thaís. Deixo aqui um beijo para vocês, todos e todas. Até o próximo encontro. Fique ligado no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, que a gente, de repente, aparece com novidade para você. Beijo.